Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma resenha semanal do NP Agro. Essa semana, muitas novidades acontecendo, mas antes da gente começar, já lembrando aqui para se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, se inscrever no nosso grupo de WhatsApp lá no nosso site e também seguir a gente em todas as outras redes sociais. Fernando Lopes, bom dia. Como andam as coisas? Como é que foi essa semana aqui do agronegócio para a gente? Bom dia Alexandre Inácio. Hoje aqui, sexta-feira, dia 11 de abril, nós estamos começando essa gravação às 9h33, 9h34 aqui da manhã. Enfim, tivemos mais uma semana dominada pela guerra comercial deflagrada pelo Donald Trump lá nos Estados Unidos, né? Então a gente teve vários capítulos aí dessa briga, mas nós estamos terminando a semana da seguinte maneira, né? Quer dizer, os Estados Unidos ampliaram as tarifas ali contra os produtos chineses, então chegamos aqui a 145%, né? Ou seja, os produtos chineses, somando todas as tarifas, porque tem alguns produtos que já tinham tarifas, enfim, mas estão chegando então a pagar 145% para entrar no mercado americano. A China reagiu e ampliou também as suas tarifas, que agora, para a entrada dos produtos americanos, chegou a 125%. Muito bem, muito bom. No meio dessa confusão aqui entre essas duas potências, o Donald Trump, então, resolveu suspender aquela outra tarifa geral e restrita de 10% adicional, né, que os Estados Unidos tinham imposto, então, sobre os produtos dos outros países. Isso aí foi suspenso por 90 dias, de alguma maneira. Até o pessoal aqui estava comentando ontem na Globo News, eu estava vendo à tarde, tiraram um bode da sala. Um dos bodes da sala foram retirados, então, com essa suspensão por 90 dias. Agora, de qualquer forma, a briga entre Estados Unidos e China continua, não é bom para ninguém. O Xi Jinping falou claramente, agora ele se manifestou ontem, né, a respeito dessa guerra tarifária. Ele disse que não há vencedores de uma guerra tarifária. Aliás, nós falamos isso na semana passada. Acho que o Xi Jinping tem visto, então, o NPA, porque nós falamos isso na semana passada, né? Quer dizer, não é bom, é recessivo, é inflacionário, enfim. Então, é um problema. Os Estados Unidos acabaram suspendendo a tarifa adicional de 10% sobre os outros países, muito também por causa do comportamento dos títulos americanos, né? Porque normalmente, quando dá uma confusão desse tipo aí, os investidores correm para os títulos americanos. Isso não aconteceu, enfim, então é um problema. A China tem títulos americanos na mão, havia uma expectativa, inclusive, que pudesse vender, o que aprofundaria o problema. Isso aumenta o endividamento dos Estados Unidos, mas o fato, então, é que chegamos nessa sexta-feira dessa maneira, né? A confusão continua e próximos capítulos são aguardados, tá? Assim, como a gente falou, para o agronegócio brasileiro de modo geral, os impactos, o saldo dessa história toda talvez seja mais positivo do que negativo, ainda que a gente possa ter problemas, né, ainda que essa tarifa retorne em algum momento, está suspensa aí por 90 dias e tudo mais, mas os produtos brasileiros ainda, para os Estados Unidos, podem, não tendem a sofrer tanto impacto. Talvez, a gente falou da carne, né, na semana passada, mas tem um outro produto que é importante, que é o café. Né? O café brasileiro tem uma penetração grande nos Estados Unidos. Os Estados Unidos está entre os top 3, aí, os top 3 principais mercados do café brasileiro, junto com a Itália, a Alemanha, né? E os Estados Unidos entra também nesse ranking aí. Então, o café brasileiro certamente vai perder competitividade. Mas, considerando que não tem café no mundo, também vai ser um aumento de custo, aquela questão inflacionária volta a ser discutida, vai aumentar o preço para o consumidor final, porque não tem muitas opções para café no mundo, que é algo semelhante ao que acontece com o suco de laranja, que a gente também escreveu sobre isso, né? E nessa briga, assim, a China passa a ser um grande mercado, né? Já é um grande mercado de produtos brasileiros. Os produtos americanos vão perder competitividade lá na China. A China pode vir buscar produtos agrícolas aqui no Brasil. Já compra quase toda a soja, quase toda a carne,
pode ampliar isso para outros produtos. O milho é um que está na fila aí, já é relevante, mas pode vir buscar outros produtos também, né? Algodão e outros grãos que a gente produz, né? Essa é uma briga que vai ser interessante acompanhar e ver como isso vai se desenrolar ao longo dos próximos meses aí. Acho que só sempre destacando, quer dizer, por que também que as cadeias do suco de laranja, café, algodão, elas estão particularmente preocupadas com tudo isso? Porque numa guerra fiscal, inflacionária e recessiva, os produtos supérfluos, digamos assim, entre aspas, evidentemente, né, eles sofrem mais. Então, quer dizer, os grãos básicos para a alimentação humana, a demanda tende a continuar relativamente firme. Agora, o sujeito pode tomar menos suco de laranja, pode tomar menos café, né, o algodão para a indústria têxtil, ele pode ser afetado também. Então, essas cadeias, elas estão particularmente preocupadas, porque independentemente de tarifa, e os Estados Unidos, sim, em março agora, por exemplo, os Estados Unidos foram o principal mercado para o café brasileiro, né, nas exportações. Então, é claro que isso também afeta, mas de uma maneira geral, né, recessão e inflação não combinam com as soft commodities, né, o Inácio, que é o que a gente costuma falar. Agora, curiosamente, e aí eu acho que o Donald Trump ele consegue realmente se superar em algumas, e aí não tem ideologia, tá? Não é uma questão ideológica, política, nem nada, mas ele consegue se superar no meio da confusão. O Inácio, na quarta-feira, o Trump ele estava lá brigando com a China, com o Xi Jinping, mas ele resolveu então alterar a lei americana que controla ali, que versa sobre a pressão da água que sai dos chuveiros nos Estados Unidos, né? Então, porque ele quer mais pressão, porque ele diz que ele tem que lavar o lindo cabelo dele. Então, assim, no meio dessa confusão, no meio dessa briga, você ainda ter uma situação como essa parece brincadeira, né? Mas, enfim, é sério, e agora os americanos, então, eles podem tomar um banho com o chuveiro caindo mais pesado ali no cabelo do Donald. Mas, enfim, então, aqui sobre tarifaço, esse é o resumo da ópera, tá? Agora, lá dos Estados Unidos também, o Inácio, a gente teve, Estados Unidos e Brasil, né? A gente teve novos dados sobre produção de grãos, né? Primeiro a gente teve aqui, primeiro não, mais ou menos ao mesmo tempo, Conab e IBGE que refizeram, que, né, corrigiram as suas estimativas. O grande destaque dessas correções foram as elevações das estimativas para a produção de milho safrinha no Brasil. Nós estamos falando já de 98 milhões de toneladas, né? O NPA deu, são quase 100 milhões. Vai chegar a 100. É possível que chegue a 100, porque, de uma maneira geral, até o clima está favorável, né? Com algumas exceções, como sempre tem, mas de uma maneira geral o clima está favorável. Então estamos ali perto de 100 milhões de toneladas de safrinha, né? Agora, se a gente pega e cruza esse dado aqui de Conab, uma elevação da estimativa para produção, mas a gente pega os dados do USDA, não aliviou, né? Não aliviou o USDA nas relações ali. Primeiro que o USDA não está levando em conta esse número ainda, mas o USDA, ele, no relatório de oferta e demanda que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, então, soltou aí essa semana, a gente continua com uma relação estoques-demanda muito baixa no milho, tá? Os estoques finais que o departamento prevê, a relação entre estoques finais e demanda, está, no caso do milho, em 23,2%, ou seja, os estoques finais representam 23,2% do volume calculado para a demanda mundial. Esse patamar é um patamar muito baixo. Normalmente, o pessoal põe ali um ponto de equilíbrio entre 27% e 28%. Tá? Abaixo disso significa que tem pouco produto no mundo, acima disso tem muito. Perdão. Então, para você ter uma ideia, nós estamos com 23,2% de milho, a relação no milho nessa safra 24-25, né? 23-24 foi 25,8%. E 22-23, 26%. Ou seja, a relação está ficando cada vez mais apertada, e isso tende, então, a sustentar as cotações, dependendo aqui do que acontecer no resto da briga. Mas, enfim, então, é uma relação apertada. No caso da soja, nós continuamos aqui com 29,8%, ou seja, acima daqueles 27, 28% que são considerados pontos de equilíbrio, que indica uma relação folgada. Isso significa que os preços não têm muito espaço para subir, embora tenham subido essa semana, mesmo no meio da briga, tá?
Então, é mais ou menos isso, a gente tem uma relação confortável na soja e uma relação um pouco mais apertada no milho, naquilo que depende só dos chamados fundamentos de oferta e demanda. Tá? Então, é assim que nós estamos caminhando por enquanto. E o Brasil tende a ser um fator decisivo no que vai acontecer de agora em diante, né? Porque, como você disse, as condições climáticas estão indo super bem, né? Assim, no caso do milho safrinha, né, da segunda safra de milho, um fator que é determinante é a janela de plantio. Então, se você tem um atraso na colheita da soja, seja lá pelo motivo que for, principalmente chuva, e você acaba postergando o plantio e, consequentemente, a colheita do milho safrinha, o período de desenvolvimento ele acaba sendo muito afetado pelo clima, ou seja, pode faltar agora, em meados de abril, maio, pode faltar chuva, né, que é um período mais seco naturalmente, então pode faltar chuva para o desenvolvimento do milho safrinha e isso acabar afetando a produtividade. Por enquanto, o que os, né, os analistas estão dizendo é que o plantio aconteceu ali no limite da janela, ou seja, em tese não haveria grandes problemas para que tivesse impactos climáticos, considerando que tudo aconteça normalmente, né? O clima Uhum. ultimamente está sendo nada normal. Então, diante de tudo isso, o Brasil passa a ser o fiel da balança desse negócio. Se tiver algum problema climático, os preços podem ter uma disparada aí exatamente por conta dessa relação estoque-uso Uhum. que está baixa. E temos dois pontos aí, né? A demanda por milho para ração, de modo geral, continua tranquila, né? Não existe nenhum sinal de retração disso. E também existe uma demanda por etanol, ou seja, mesmo tendo uma demanda extra, digamos assim, você não vê, talvez a produção não esteja acompanhando esse crescimento de demanda que esteja surgindo, né? Uhum. Então, vai ser o milho tem sido e tem nesse meio de caminho tem a China também, né? Que a China pode resolver comprar milho do Brasil, como fez com a soja na outra gestão do Trump, resolver Sim, comprar milho do Brasil e aí bagunçar ainda mais esse mercado. sim. Não, perfeito. Só dar o devido crédito aqui, o Inácio, só que eu ainda assino o jornal impresso, né? Então eu assino o Estadão só para dar o crédito aqui da história dos chuveiros, eu estou lendo aqui no Estadão. Muito bem. Olha, eu não sei quando foi a última vez que eu comprei um jornal impresso, tá? Que eu peguei na mão um jornal impresso. Não sei quando isso aconteceu, nem jornal, nem revista, nem nada parecido. Meu jornal tem sido ou computador ou celular. Mas não tem a menor graça, não suja a mão, né? Então, eu continuo aqui com o meu impressão. Bom, no mundo privado, o Alexandre, a gente teve, sim, pelo menos que chamaram a atenção aqui duas histórias principais, né? Nós demos aqui, todo mundo deu, primeiro o aumento de capital da Minerva, né? Um aumento de capital de 2 bilhões, de até 2 bilhões, mas enfim, existe até a possibilidade, porque tem um bônus previsto, o pessoal, se quiser, pode ler aqui, npagro.com.br, tem os detalhes, mas tem um bônus previsto, essa capitalização pode chegar até 3 bilhões de reais, é uma capitalização necessária por causa da elevação do endividamento, né, decorrente aí da compra dos ativos da Marfrig aqui no Brasil, na Argentina, no Uruguai e no Chile, que foi uma transação de mais de 7 bi. Então, esse aumento de capital ainda tem que ser aprovado em assembleia, mas, de qualquer forma, são 2 bilhões aí para tentar dar uma segurada, para que a empresa possa voltar a pagar seus dividendos. A Minerva é a maior exportadora de carne bovina da América do Sul. Tem pela frente aí também o desafio de navegar no meio dessa guerra comercial, né? Precisa ver o que vai acontecer, a gente vai continuar acompanhando, mas esse aumento de capital, de alguma maneira, quer dizer, deixa a empresa melhor preparada, inclusive, para esses tempos mais incertos que nós já começamos a viver, tá? Então, Minerva, aumento de capital de 2 bi, né? E, Inácio... Só Minerva, assim, esse aumento de capital garante, na verdade, para a Minerva um nível de alavancagem mais confortável, né? Ou seja, não existe nenhum problema crítico ali, mas diante dos investimentos que foram feitos, das aquisições e tudo mais,
é preciso deixar a coisa num nível em que o mercado considere saudável, né? Então, eu acho que é um movimento muito mais estratégico do que qualquer tipo de super necessidade que tenha que acontecer, né? Então, eu acho que é um caminho inteligente que a Minerva acabou adotando. Ao invés de buscar mais dívida, aumenta o capital, tem uma injeção de capital ali dos acionistas e favorece a saudabilidade das finanças ali internas. Saudabilidade, que é uma bela palavra. A família Vilela de Queiroz, né, que é fundadora da empresa, vai subscrever o aumento de capital, a Salic também vai subscrever o aumento de capital, enfim, deve dar tudo certo. Bom, e aí nós tivemos a AgroGalaxy. A AgroGalaxy, que controla uma das maiores redes de revendas de insumos agrícolas aqui do país, ela, enfim, teve aprovado por seus credores o plano de recuperação judicial. A AgroGalaxy, já falamos sobre isso por aqui, mas foi golpeada aí por todas essas turbulências que mexeram no mercado de insumos nos últimos anos, forte alta de preço, depois forte queda, estoques, demanda cai, enfim. A AgroGalaxy não foi a única empresa que sofreu, mas decidiu pedir essa recuperação judicial com dívidas da ordem de 4 bilhões de reais, né? Então, agora, essa semana, os credores aprovaram o plano de recuperação. Esse plano precisa ser homologado ainda, deve ser, né? Estou lendo aqui no The Agribis, fez uma boa cobertura sobre isso. Num primeiro momento, até uma matéria da nossa colega aqui, a Karina Souza. Num primeiro momento, se der tudo certo e for aprovado, a AgroGalaxy pode conseguir ali uma injeção inicial ali de quase 100 milhões de reais para tentar, né, botar no caixa e fazer o negócio girar. Não é muita coisa, mas de qualquer forma, na situação que a empresa chegou, já pode ser um alento aí, até pensando nas vendas para a próxima safra, né, 25, 26, até porque agora, para essa safra de verão já foi, a safrinha também já tá na terra. A questão aqui já são as vendas para a próxima safra. Então, talvez a empresa tenha um maior equilíbrio para poder partir para esse mercado, né? Vamos ver o que acontece. Tem que ser homologado o plano de qualquer forma. O timing é muito importante, né? Então, você ter isso aprovado, homologado e para passar a ser executado neste momento é super relevante. Abril, né, maio é o momento em que se começa a fazer planos para a próxima safra, né? Então, a empresa conseguir ter esses ajustes feitos para começar a rodar, dá um fôlego um pouco maior e permite que ela consiga já aproveitar, não perca, na verdade, essa janela de vendas que pode acontecer. Então, de modo geral, a AgroGalaxy tem de tudo para conseguir sair dessa situação, que, não, de novo, não é só dela, né? Outras empresas passaram por isso, mas que, infelizmente, teve que entrar com pedido de recuperação judicial. Só complementando sobre essa semana aqui, ainda no campo das empresas, eu passei os últimos 3 dias viajando. Eu fui a convite da Arauco conhecer as obras lá, participar do lançamento da pedra fundamental da fábrica que eles estão construindo no município de Inocência, no Mato Grosso do Sul, né? Eles estão construindo o que vai ser a maior fábrica de celulose, previsão de que entre em operação no último trimestre de 2027, né? É um investimento bastante elevado, 4,6 bi de dólares que vão ser investidos para uma produção anual de 3,5 milhões de toneladas de celulose por ano. A Arauco é uma empresa chilena, né? Então está aqui no Brasil. No Brasil ela tem 4 ou 5 fábricas, mas no segmento de madeira. Ela faz aqueles pisos laminados, né? Chapas de madeira, e está entrando nesse segmento de celulose aqui no Brasil. Fora do Brasil ela já atua nisso, principalmente no Chile, Argentina, e está vindo para cá com essa fábrica. Uma coisa interessante é que nós somos de carro, né, de Campo Grande até Inocência, que fica na região leste do estado. E ali é uma região de muita pastagem, né? Muito boi tinha ali, que abastecia, inclusive, fábricas da JBS, que tem por ali na região.
E vendo hoje a paisagem muda um pouco, né? Tem mudado nos últimos anos. Você vê a presença muito maior dos eucaliptos, né? Que vão abastecer essa fábrica e que abastecem outras fábricas que também tem ali em Três Lagoas e, né, na região. Então a mudança da paisagem começa a mudar, a pastagem que eram um pouco degradadas até, estão dando lugar aí para o eucalipto e está mudando um pouco a dinâmica econômica do estado. Olha só, interessante, e é interessante, quase você não chegou, né, o Alexandre, porque ontem você voltando para São Paulo, você chegou aqui no aeroporto de Congonhas, no meio da chuva, né, eu moro aqui perto do aeroporto de Congonhas, vi a chuva, e aí teve avião que teve que arremeter, o seu avião foi para Campinas, e quase que você chegou atrasado hoje na resenha do NP Agro, não é isso? Pois é. O meu voo era para chegar 12h50 de ontem, eu consegui chegar em casa às 9 da noite de hoje. O negócio foi complicado, mas você sabe que quando você estava lá em Mato Grosso do Sul, então só para terminar a nossa conversa aqui de hoje, houve, enquanto você estava lá nessa viagem da Arauco, o nosso ministro Carlos Fávaro, ele voltou a se reunir com o Fernando Haddad para tratar de plano safra, né? Aquela velha batalha da agricultura para garantir os menores juros possíveis no plano safra. A tarefa é inglória esse ano, mas o Fávaro continua tentando que não se tenha uma elevação da taxa de juros. Enfim, voltou a pedir apoio para a modernização do seguro rural, né? Nós estamos falando isso há décadas já. E aqui nós vamos ter também dessa conversa, nós vamos ter o lançamento aí nos próximos dias. Você falou das pastagens, por isso que eu lembrei do Eco Invest Brasil, mobilização de capital privado externo e proteção cambial para o Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas em Sistemas de Produção Agropecuários e Florestais Sustentáveis. Rapaz, uma sigla desse tamanho, o cara já não consegue nem falar porque já perde o fôlego, mas enfim, a ideia disso aqui é atrair dinheiro, investimentos estrangeiros para ações aqui ligadas à sustentabilidade do nosso agro, muito a ver com as pastagens que você estava comentando aí, que a paisagem está mudando, né? A gente fala sobre essa mudança, mas muitas vezes não vê. Então é bacana Sim. poder viajar e ver, né? Eu acho que da minha parte aqui, Inácio, muito feliz que você tenha conseguido voltar. É isso por essa semana, viu? Eu sei que você deve estar cansadão aí também, mas vamos que vamos. Só uma coisa sobre essa proposta do ministro, né, que foi para a China, foi pedir dinheiro para vários lugares. Só tem um pequeno detalhe que a gente fala pouco, mas que tem que ver como é que isso funciona, né? Estrangeiro não pode comprar terra no Brasil. Essa é a interpretação né, da Advocacia Geral da União sobre isso. Então, no caso da Arauco, por exemplo, todas as terras são feitas em contratos de arrendamento. Agora, como é que o ministro vai querer trazer investimentos? Assim, a engenharia financeira para viabilizar esse negócio não vai ser tão simples quanto poderia se houvesse a possibilidade de estrangeiros voltarem a comprar. Porque no passado a interpretação era outra, né? Podia comprar terra. Aí mudou isso. Não sei se foi acho que foi no primeiro mandato do Lula, essa interpretação mudou, dizendo que não podia mais. Eu fico me perguntando o que o estrangeiro vai fazer com a terra, né? Por que não pode comprar? Se ele vai levar um pedaço da terra embora para a China, para os Estados Unidos, ou seja lá para onde for. Mas vamos ver o que vai acontecer. Tomara que ele seja bem sucedido. Boa semana a todos. Obrigado mais uma vez aí pela audiência e vamos tocando em frente. Fernando, um abraço. Isso aí. Abraço, até mais.